sou a Carol. E nós queremos compartilhar algo que talvez você nunca tenha percebido nas Escrituras sobre reavivamento bíblico. Hoje nós ouvimos muito sobre reavivamento, muitos oram por um reavivamento. Sabemos que no passado o mover do Espírito levava à conversão de multidões, estádios cheios de pessoas em lágrimas e chegando aos pés de Jesus. Isso é fantástico. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o trabalho do Espírito é um trabalho individual e também familiar. E a verdadeira prova de um reavivamento verdadeiro não está na oba-oba, num grande show gospel, manifestações de milagres e línguas e outras coisas, e sim dentro de um contexto bem mais restrito. Porque afinal, quando estamos em praça pública, na igreja, no trabalho, com os amigos, nós nos preocupamos muito em ter uma imagem, assim, aceitável, né? A gente não quer passar vergonha, a gente quer falar coisa com coisa, então a gente se preocupa muito com aquilo que a gente fala, pensa, faz, porque os outros estão nos observando. Mas muitas vezes isso é apenas uma máscara. Eu faço isso por temor aos homens, por aquilo que talvez eles pensem de mim e tudo isso. Mas essa máscara dourada é muito pesada, ninguém consegue fingir o tempo todo. E o lugar normalmente onde essa máscara cai é em casa, porque em casa eu sou quem eu realmente sou. Então lá, se eu não estou bem, todo mundo sabe que eu não estou bem. Eu não vou fingir, eu vou ser quem eu sou mesmo. Este é um problema sério. E Deus, sabendo disso, Ele trabalha na realidade. Nós não brincamos com Deus de religiosidade. Sabemos que desde o início o inimigo atacou no lar, o lugar onde se via um reflexo, um espelho da glória da família divina. Satanás, odiando a família, atacou o casal Adão e Eva no jardim do Éden. E até hoje nós sabemos que se a nossa fé funciona, tem que funcionar no lugar onde somos quem nós somos, em casa. É muito interessante notar em dois textos paralelos, o livro de Efésios e o livro de Colossenses. Foram epístolas escritas da prisão pelo apóstolo Paulo para duas igrejas vizinhas, num certo sentido. E o pensamento dele corre na mesma direção. O livro de Efésios enfatiza o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Colossenses, por sua vez, enfatiza o cabeça, a primazia de Cristo e o corpo. Mas ambos falam de uma posição digna da nossa alta Mas ambas as cartas falam de uma prática digna da nossa posição que nós temos em Cristo. Quando chegamos em Efésios capítulo 5, 18, um texto bem conhecido, nós descobrimos um ensinamento sobre reavivamento verdadeiro, a plenitude do Espírito. Efésios 5, 18 diz, e não se embriaguem com vinho, o vinho é elemento externo, que entra dentro de mim e acaba promovendo descontrole, pois isso leva a devassidão, descontrole total. Mas o contraste forte, deixem-se encher do Espírito. O negativo não seja o velho homem, aquele que se transformava para o mal pelo vinho, pelos vícios, mas sim, permitam que um elemento melhor, uma pessoa, o Espírito de Deus, controle constantemente um imperativo. Se eu não sou cheio do Espírito, controlado do Espírito, pelo Espírito, eu estou em pecado. No tempo presente, continuamente, eu não marco um reavivamento vindo na igreja às 19h30 horas na quinta-feira à noite. É uma evidência, uma atitude, algo que é constante. Agora, logo em seguida,
No texto de Efésios, nós temos uma sequência de palavras que mostram os resultados. Quando o Espírito me controla, haverá evidências disso. Eu não produzo a plenitude do Espírito, eu manifesto. Então, temos edificação mútua, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. É um resultado de uma vida cheia do Espírito, o reavivamento. 2, cantando e louvando com o coração ao Senhor. A adoração de coração é uma manifestação da plenitude do Espírito. 3, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Gratidão manifesta uma vida controlada pelo Espírito. Mostra uma pessoa resmungadora, murmuradora. Eu te mostro uma pessoa não é controlada pelo Espírito. Pode até fazer milagres, pode falar em línguas, né? Pode pregar uma mensagem maravilhosa, entregar folhetos, mas ingratidão não vem do Espírito. Agora, quando Paulo chega no quarto resultado, no versículo 21, literalmente diz, sujeitando-vos uns aos outros. Submissão mútua é uma forma de demonstrar relacionamentos novamente acertados. O que o pecado fez foi rachar relacionamentos, subverter a liderança masculina de um servo, fazer com que a mulher, em vez de ser maior fã do seu marido, auxiliadora idônea, se colocasse contra, filhos contra pais, pais contra filhos. O resto desse texto mostra que o reavivamento verdadeiro é um realinhamento de relacionamentos dentro do lar. Fala de mulheres que alinham-se debaixo dos seus maridos. Fala de homens que servem as suas famílias, sacrificando-se por sua esposa, pela sua família, pastoreando, lavando pela lavagem de água pela palavra, como pastor da família, protegendo a esposa, como protege o seu próprio corpo, educando seus filhos no temor do Senhor. O texto vai até capítulo 6, versículo 9, com um avalanche de manifestações da plenitude do Espírito no lar. O que me chama muita atenção é que 2 quarteirões à direita, o livro de Colossenses, na mesma altura, não fala nada sobre a plenitude do Espírito, e sim a habitação da palavra. E os resultados da habitação da palavra, um imperativo no tempo presente, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, Colossenses 3,16, é uma ordem no tempo presente, assim como a plenitude do Espírito constantemente, e os resultados são exatamente os mesmos. Quando a palavra de Cristo habita a pessoa, o Espírito de Cristo usa essa palavra para nos transformar. Ele fala de edificação mútua, adoração, gratidão, e depois fala do lar cristão. Mulheres, homens, filhos, pais, e no Império Romano até do contexto doméstico, servos e mestres. Quando nós somos controlados pela palavra de Deus, escrita pelo Espírito de Deus, ele transforma o povo de Deus à imagem de Deus. Esse é o plano de Deus para o verdadeiro reavivamento. A máscara dourada precisa cair e Deus quer transformar de dentro para fora a partir do seu lar. Por isso nós investimos muito em nossa família, para ver a manifestação do controle do Espírito pela sua palavra. Que Deus os abençoe.